Se eu pedisse para você imaginar o jantar mais exclusivo da história moderna, com todas as pessoas mais influentes na cultura, na política e na economia mundial, quem estaria na mesa? Talvez você pensasse no presidente dos Estados Unidos, ao lado dele talvez um príncipe da família real britânica, contando piadas de tiozão. Do outro lado, quem sabe, os maiores cientistas do mundo, ganhadores do Prêmio Nobel, discutindo o futuro da inteligência artificial com um dono de uma gigante da tecnologia. E talvez, para dar um toque de glamour, algumas estrelas de Hollywood e supermodelos. Parece coisa de filme ou uma daquelas reuniões secretas que a gente vê em ficção científica distópica, com os donos do mundo todos reunidos. Acontece que esse jantar imaginário não só existiu, como aconteceu várias e várias vezes. Mas o anfitrião, o homem que pagava a conta e servia o vinho, não era um chefe de estado, não era o chefe de uma grande corporação famosa e nem um astro de rock. O homem no centro dessa teia, o elo que unia todas essas pessoas poderosas, era um sujeito cujo nome você certamente já ouviu: Jeffrey Epstein. Um homem que apenas por credenciais comuns não teria razão de estar ali. Ele não terminou a faculdade, não fundou nenhuma rede social, não herdou nenhum trono e ainda assim, por quase 30 anos, ele foi o porteiro do clube mais secreto do mundo. A pergunta que vamos nos fazer hoje não é apenas sobre os crimes horríveis que ele cometeu. A pergunta mais difícil, aquela que faz muita gente poderosa suar frio até hoje, é como é que um professor de matemática falido, que saiu da escola sem diploma, convenceu a elite intelectual, financeira e política do planeta a confiar nele? Como ele conseguiu que bancos gigantes ignorassem as leis, que universidades de ponta aceitassem o seu dinheiro sujo e que serviços de inteligência fizessem vista grossa para os seus inúmeros casos escabrosos? Existe um ditado político que diz: o propósito de um sistema é o que ele faz. Se a gente pensar assim, a gente vai conseguir ver que Jeffrey Epstein não era um erro no sistema, era uma funcionalidade. Ele entendeu, talvez melhor que ninguém, que o mundo dos ultra-ricos funciona à base de duas coisas: vaidade e segredos impublicáveis. Se você souber massagear o ego certo e guardar o segredo certo, você se torna intocável, o dono do mundo. Epstein construiu um império baseado exatamente nisso. Ele não vendia nada, não fabricava produto nenhum. Na verdade, o que ele vendia era acesso a círculos secretos, a sensação de que o bilionário ou político era especial, que estava acima da lei e que seus desejos mais sombrios poderiam ser realizados sem que ninguém nunca descobrisse. Muita gente compara essa história com a do romance O Grande Gatsby. Vocês lembram do livro? É um homem muito misterioso, cujo dinheiro ninguém sabe de onde vem, mas que dá as melhores festas nas quais todo mundo quer estar. O Epstein é o que o Gatsby seria se fosse um filme de terror. Enquanto na sala de estar discutia física quântica e filantropia com as mentes mais brilhantes da nossa geração, nos quartos dos fundos e em suas ilhas privadas acontecia uma operação industrial de abuso sexual e tráfico humano. E o mais chocante não é que isso acontecia, mas que isso acontecia à vista de praticamente todos. Para entender Epstein, precisamos deixar de lado a ideia de que ele era um gênio financeiro. Olha, vou dar um spoiler aqui, ele não era. A maior parte das pessoas que trabalhou com ele no mercado financeiro dizia que ele mal sabia o basicão. Então, de onde vinha essa grana toda? Como ele mantinha mansões em Nova York, Palm Beach, New Mexico, Paris, São Paulo? É isso mesmo, até aqui no Brasil, ele tinha chave Pix e tudo. Sem contar a famosa ilha no Caribe que todo mundo já conhece. O Epstein operava no vácuo da moralidade, onde se você tiver dinheiro suficiente e amigos suficientemente poderosos, as regras normais da sociedade deixam de ser obrigações e viram meras sugestões. Mas afinal, de onde veio essa grana? Porque, veja bem, você manter um Boeing 727 privado, aquele famoso avião apelidado por ele mesmo de Lolita Express, não basta ter lábia, né? As mansões em Nova York, Palm Beach, têm impostos astronômicos. As suas ilhas precisam de geradores, funcionários, manutenção. A gente está falando de um custo de vida que faria muitos presidentes de multinacionais parecerem pobres.
E a resposta curta para a origem dessa fortuna é perturbadora. O Jeffrey Epstein, na verdade, foi o maior chantagista e parasita de luxo da história moderna. Para entender como esse truque de mágica financeira funcionou, precisamos voltar um pouco no tempo. Lembra que eu disse que ele era um professor de matemática fracassado? Pois é, nos anos 70 ele conseguiu um emprego na Dalton School, uma das escolas mais elitistas de Manhattan. Sabe como? Ora, como mais, né? Mentindo. Ele não tinha diploma universitário nenhum, mas ninguém checou as credenciais e aí o cara foi aceito. Foi nessa escola, ensinando cálculo para os filhos de banqueiros e empresários mais ricos de Nova York, que ele aprendeu sua primeira grande lição. Os ricaços adoram sentir que os seus filhos são especiais. E Epstein era ótimo com os alunos. Ele era jovem, carismático, diferente dos professores velhos e ranzinzas. Foi o pai de uma aluna que abriu a porta do mercado financeiro para ele. O presidente do banco Bear Stearns ficou impressionado com aquele professor jovem e articulado e disse: "Você devia trabalhar em Wall Street." E assim, sem credenciais, sem experiências, sem escrúpulos, claro, Epstein entrou em um dos maiores bancos de investimento do planeta. E ele aprendeu rápido, não a analisar balanço ou prever mercado, essas coisas pedestres que se espera de um operador. Ele aprendeu que em Wall Street a aparência de sucesso vale mais que o sucesso real. Meio aquela coisa que a gente sempre também fala aqui do Brasil, que é... Enfim, mas vamos voltar para o Epstein. Se você age como se soubesse um segredo que ninguém mais sabe, as pessoas simplesmente te dão dinheiro. Ele durou pouco no banco, saiu de lá e começou a operar por conta própria. Mas o pulo do gato, aquele momento em que ele deixa de ser um ex-corretor e vira um multimilionário de verdade, tem nome e sobrenome: Leslie Wexner. Se você nunca ouviu falar dele, com certeza conhece as marcas que ele construiu. Les Wexner era dono da L Brands, um império que controlava a Victoria's Secret, Abercrombie Fitch e tantas outras. Nos anos 80 e 90, Wexner era, sem sombra de dúvidas, o homem mais rico do estado de Ohio e um dos varejistas mais respeitados do mundo. A relação entre Epstein e Wexner é o mistério central dessa fortuna. Um bilionário do meio oeste, extremamente trabalhador e discreto, conhece um sujeito de Nova York que fala rápido, promete mundos e fundos e diz que todos os outros advogados e contadores estão roubando o dinheiro dele. Epstein convenceu Wexner de que ele era o único homem no mundo capaz de proteger a sua fortuna. E o pior é que o Wexner comprou a ideia. Não entender como funciona a cabeça desses caras, né? Ele comprou tanto que fez algo impensável. Ele deu a Jeffrey Epstein uma procuração total. Em termos jurídicos simples, isso significa que Epstein podia assinar cheque, comprar imóvel, vender ações, movimentar contas bancárias em nome de Wexner, sem precisar nem pedir permissão. É como se você entregasse a senha do seu banco e a chave da sua casa para um amigo que acabou de conhecer numa festa. O Epstein, então, se tornou o gerente de um único cliente. Ele não precisava de outros. Ele tinha acesso a bilhões de dólares de um homem que confiava cegamente nele. Foi com esse novo poder e dinheiro que Epstein começou a construir o cenário do seu teatro. Aquela mansão colossal em Nova York, na Rua 71, considerada a maior residência privada de Manhattan, era originalmente de Wexner. O avião particular era do Império Wexner, até que passou a ser usado quase exclusivamente por Epstein. As doações milionárias para Harvard e para a ciência vinham, na maioria das vezes, de fundações ligadas a Wexner. Mas era Epstein quem aparecia nas fotos apertando as mãos dos reitores e cientistas. Epstein criou uma ilusão perfeita, onde ele pegava o dinheiro do cliente, gastava como se fosse dele e usava esses bens para impressionar outras pessoas. Quando ele convidava um político ou um príncipe para viajar no jato, ninguém perguntava: "Ei, Jeff, esse avião está no seu nome ou no nome de alguma empresa do Wexner?" Eles apenas viam o luxo e assumiam que ele era um gênio das finanças. Mas tinha um detalhe ainda mais importante nessa estratégia. Epstein dizia para todo mundo que administrava dinheiro para bilionários, no plural. Mas ele tinha uma regra: só aceitava clientes com mais de $1 bilhão e que dessem controle total. Essa regra servia como um filtro perfeito para evitar perguntas.
Se alguém com apenas 100 milhões quisesse investir com ele usava a recusa para criar uma aura de exclusividade, claro, mas tinha uma função prática de afastar também quem poderia pedir auditorias, relatórios mensais ou explicações detalhadas. Afinal, quem tem 1 bilhão já tem um dinheiro que o cara não tem aquele controle no Photoshop, né? Epstein operava nas sombras do sistema financeiro utilizando paraísos fiscais e empresas de fachada. Ele não cobrava taxas normais de administração. Ninguém sabia exatamente como ele era pago. O que a gente sabe é que, ao longo de mais de uma década, dezenas, talvez centenas de milhões de dólares foram transferidos da fortuna de Wexner para o bolso de Epstein. Quando Wexner finalmente cortou relações com ele, percebeu, né, o que tinha feito, anos depois, o estrago já estava feito. Epstein já tinha se estabelecido como um homem rico por mérito próprio. É essa economia da confiança que o Epstein dominou como poucos. Ele não vendia resultados financeiros, mas a ideia de que pertencia àquele mundo. Pense nisso como um esquema de pirâmide, mas em vez de dinheiro, a moeda era a reputação. Ele usou a reputação do banco para conseguir o cliente rico, usou o dinheiro do cliente rico para comprar casas e aviões, e usou as casas e aviões para atrair cientistas, políticos e celebridades para o seu círculo social. Gênio, né? E aqui está o ponto crucial que a gente precisa entender antes de avançar. Dinheiro nesse nível de riqueza não serve mais para comprar as coisas, é mais um meio para comprar silêncio, imunidade e influência. Com essa fortuna emprestada, Epstein construiu uma barreira de proteção onde ele podia contratar os melhores advogados, os melhores seguranças e financiar projetos que o faziam parecer um filantropo generoso. Ele sabia que na sociedade americana é muito difícil acreditar que um homem que doa milhões para a ciência e vive na maior casa de Nova York possa ser um criminoso sexual em série. A riqueza era para ele, antes de mais nada, a sua camuflagem. Um dos poucos problemas de se ter muito dinheiro é que o dinheiro sozinho é vulgar, e Epstein sabia disso. Ele sabia que para entrar nos salões da verdadeira realeza, da aristocracia britânica, das dinastias políticas americanas, círculos fechados da ciência, ele precisava de mais do que dinheiro. Ele precisava de classe, savoir-faire. Ou pelo menos de alguém que tivesse essa classe e tivesse disposto a usá-la ao seu favor. Ele precisava de uma mulher chamada Ghislaine Maxwell. Se Epstein era o motor financeiro dessa máquina, Ghislaine era o sistema operacional. Ela era filha de Robert Maxwell, um dos maiores magnatas da mídia do século XX, um homem que controlava jornais no mundo todo e que morreu de forma misteriosa caindo do seu iate. Ela nasceu no topo da pirâmide social. Falava vários idiomas, tinha estudado em Oxford e conhecia todo mundo que importava em Londres e Nova York. Quando o pai dela morreu e o império da família desmoronou, Ghislaine ficou à deriva e foi aí que ela encontrou Jeffrey. Foi um casamento de conveniências macabro, onde Epstein tinha os meios e Ghislaine tinha o know-how. Ela pegou o milionário bruto do Brooklyn e o civilizou, se é que a gente pode usar essa palavra. Ela decorou as casas dele, contratou os mordomos, organizou os jantares, mas muito mais importante e muito mais terríveis do que tudo isso, ela normalizou os abusos que ocorriam e passaram a acontecer com muito mais frequência após a sua chegada. Pense um pouco no aspecto psicológico da coisa. Uma menina de 14 ou 15 anos, vinda de um lar desestruturado ou precisando de dinheiro para pagar a escola, é abordada por um homem estranho de meia idade. Imediatamente ela vai assumir o pior. Mas se essa abordagem for feita por uma mulher elegante, com sotaque britânico, chique, vestida com roupas de grife, que sorri para você como uma tia carinhosa, aí o alarme de qualquer menina desligaria por se sentir na presença de alguém de confiança. Ghislaine Maxwell era essa isca de ouro para Epstein. Ela ia a escolas, spas e competições de arte e dizia para essas jovens que via potencial nelas, que podia ajudar com a carreira de modelo, com bolsas de estudo, com conexões. Já imaginou? Ela trazia essas meninas para dentro das mansões e servia um chá, conversava sobre o futuro delas, realmente agia como alguém que queria o bem delas. A presença de Ghislaine na sala passava a ideia de que tá tudo bem, eu sou uma mulher, nada de ruim vai acontecer com você, esse é um ambiente seguro e muito sofisticado. Ela era a avalista moral de Epstein, que sem ela jamais teria alcançado a escala industrial dos crimes que cometeu.
Ela transformou o tráfico sexual em algo que parecia, na superfície, um programa de estágio ou assistência social. E a ambição deles não parava em abusar de meninas vulneráveis. Eles queriam ser vistos como visionários. E aqui nós vamos entrar na parte mais estranha e menos falada dessa história: a obsessão de Epstein pela ciência marginal e pelo transhumanismo. Curioso, né? Sempre os mesmos. Nós temos um vídeo muito importante sobre como o transhumanismo atrai as piores pessoas sob o verniz das melhores intenções aqui mesmo no canal. E nenhum exemplo pode ser mais claro que a obsessão de Epstein em ser visto como um benfeitor da humanidade. Ele começou a doar milhões para departamentos de física teórica, biologia evolutiva e inteligência artificial em lugares como Harvard e MIT. Ele não fazia isso porque amava a ciência, não. Ele amava eram os cientistas. Ele colecionava mentes brilhantes como quem coleciona figurinhas de beisebol. Stephen Hawking, Marvin Minsky, vencedores do Nobel, todos eles foram fotografados na ilha de Epstein ou participaram dos seus jantares científicos. Imagine a cena. De um lado da mesa, as maiores mentes do planeta discutindo a origem do universo. Do outro, Epstein fingindo entender tudo e pagando a conta. Isso dava a ele uma capa de proteção impenetrável. Como esse homem pode ser um criminoso se ele financia a cura do câncer e é amigo dos caras mais inteligentes do mundo? Epstein era obcecado pela ideia de eugenia, a ideia perigosa de melhorar a raça humana através da reprodução seletiva. Ele falava nos seus jantares, para constrangimento dos convidados, que queria povoar o planeta com seu próprio DNA. Ele tinha planos de transformar o seu rancho no Novo México, o Zorro Ranch, em uma espécie de fábrica de bebês, onde ele engravidaria dezenas de mulheres simultaneamente para criar uma raça superior de pequenos Epsteins. Parece um enredo de filme de 007, não parece? Um vilão milionário que quer repovoar a Terra à sua imagem e semelhança. Mas isso foi real. Ele consultou geneticistas sobre como congelar seu cérebro e seu esperma porque ele acreditava, com a arrogância de quem nunca ouviu um não, que seus genes eram um presente para a humanidade. E Ghislaine estava lá do lado dele, validando toda essa loucura, rindo das piadas, fazendo com que tudo parecesse apenas uma excentricidade de bilionário e não o delírio de um sociopata. Essa espécie de corte real que eles montaram funcionava como um ecossistema onde os cientistas e intelectuais davam a credibilidade que atraía os políticos, e os políticos davam o poder que atraía os empresários, e os empresários traziam dinheiro, e Ghislaine trazia as vítimas, que serviam como entretenimento ou moeda de troca nesse submundo bizarro. Era, no fundo, o dono de um clube onde o preço da entrada era sua alma ou sua cegueira para o grande sofrimento humano que se realizava sob a batuta desses psicopatas. Depois que os documentos se tornaram públicos, muitos desses homens poderosos imediatamente disseram que não sabiam o que acontecia, que achavam que as meninas eram apenas namoradas jovens ou funcionárias, mas a verdade é que o sistema montado por Epstein e Maxwell era desenhado para comprometer todos que participavam dele. Inclusive, o presidente do Fórum Econômico Mundial, com esse mesmo discurso, renunciou ao cargo. Bom, mas o fato é que se você voava no avião, se você dormia na ilha, se você aceitava o dinheiro para sua pesquisa, você fazia parte dessa engrenagem, sabendo ou não dos meandros. E uma vez lá dentro, era quase impossível sair sem se sujar. Esse sistema foi desenhado cirurgicamente para que Epstein e Maxwell pudessem silenciar qualquer um que tentasse quebrar as regras que eles criavam, mesmo que no caminho isso significasse destruir a vida de várias meninas vulneráveis. Acontece que eles cometeram uma falha fatal. Subestimaram a força e a resiliência de uma das suas vítimas, Virginia Giuffre. Virginia é, sem qualquer sombra de dúvida, a peça fundamental que fez esse castelo de cartas começar a ruir. Ela foi recrutada por Ghislaine Maxwell da forma calculista e predatória que a gente já descreveu aqui, quando trabalhava como atendente no spa do clube Mar-a-Lago de Trump, na Flórida, quando era apenas uma adolescente em busca de oportunidades. O que parecia ser a promessa de um futuro brilhante e conexões poderosas rapidamente se revelou um pesadelo sem saída. Virginia não foi apenas uma vítima do esquema, ela se tornou uma testemunha ocular de toda a engrenagem do submundo dessa elite. Ela viu de perto toda a hipocrisia operando na surdina.
Ela foi traficada através de fronteiras, voou no Lolita Express e foi forçada a participar das festas, jantares e das chamadas massagens em Nova York, em Palm Beach e na ilha particular no Caribe. Mais do que isso, Virginia viu quem estava lá. Ela serviu de moeda de troca para políticos, bilionários e membros da realeza que, à luz do dia, posavam como pilares da moralidade e da filantropia global, mas que à noite se banqueteavam nos horrores promovidos por Epstein. O que ninguém na órbita de Epstein esperava era que Virginia faria o impensável. Ela recusou o papel de vítima silenciosa e decidiu falar, mesmo sabendo que enfrentaria a fúria das pessoas mais ricas e bem conectadas do planeta. Ela expôs a rede criminosa, enfrentando campanhas difamatórias brutais, foi chamada de mentirosa e oportunista por tabloides do mundo inteiro, sofreu perseguição psicológica, mas não recuou. Ela processou criminal e civilmente os homens intocáveis para quem foi traficada, batendo de frente com gigantes como o advogado Alan Dershowitz e, de forma mais notória, com o príncipe Andrew, recusando-se a ser intimidada pelos muros de proteção do Palácio de Buckingham. Para garantir que a verdade não pudesse ser varrida para debaixo do tapete, ela documentou seu pesadelo e sua fuga em detalhes excruciantes no livro Nobody's Girl, contando nomes, datas e detalhes que foram mais tarde corroborados pelas investigações. Seus relatos, datas e fotografias antigas forneceram a bússola que jornalistas investigativos e, tardiamente, a justiça precisavam para perfurar a blindagem de Epstein. Virginia Giuffre se ergueu sozinha, como símbolo inabalável da coragem de quem sobreviveu ao inferno e decidiu que alguém, nem que fosse uma mulher sozinha e traumatizada, deveria colocar esses ultrapoderosos frente a frente com a justiça. Em meados dos anos 2000, a sorte de Epstein parecia ter acabado. A polícia local de Palm Beach, na Flórida, começou a receber denúncias de pais furiosos que ligavam dizendo que suas filhas menores de idade estavam sendo aliciadas em uma mansão da ilha. A polícia fez o trabalho dela. Eles investigaram, invadiram a casa e encontraram evidências físicas como computadores, agendas de nomes, o tipo de material que manda qualquer pessoa para a prisão pelo resto da vida. Os policiais de Palm Beach acharam que tinham pegado um peixe grande, então prepararam um caso federal de tráfico sexual de menores que era, na linguagem jurídica, blindado. Mas então aconteceu uma coisa que não costuma acontecer em casos como esse de abuso infantil. O governo federal dos Estados Unidos interveio, não para ajudar a prender o Epstein. Eles intervieram para negociar. O que se seguiu é um dos capítulos mais vergonhosos da história da justiça criminal. O promotor federal responsável pelo caso, Alexander Acosta, assinou um acordo secreto com a defesa de Epstein. E não secreto como força de dispersão, e sim secreto no sentido de violarem a lei federal ao não notificar as vítimas de que o acordo estava sendo feito. As meninas achavam que o FBI ainda estava investigando, quando, na verdade, o governo já tinha decidido deixar Epstein livre. Esse acordo é conhecido como Acordo de Não Persecução Penal e diz basicamente que Epstein concordou em se declarar culpado de crimes menores. Solicitação de prostituição, por exemplo, como se ele tivesse só contratado uma prostituta, e, em troca, o FBI encerrou a investigação federal de tráfico sexual. Bem estranho, né? A sentença foram incríveis 18 meses de prisão em uma ala privada da cadeia da cidade, onde ele tinha, pasmem, autorização para sair da prisão 12 horas por dia, 6 dias por semana para trabalhar no seu escritório. Ele ia para o escritório, recebia visitas, continuava a vida de bilionário e voltava para a cadeia só para dormir. A parte mais diabólica desse acordo não foi a pena leve de Epstein, por incrível que pareça. Foi a cláusula escondida no texto que dava imunidade total, não só para ele, mas a quaisquer potenciais co-conspiradores. O que significa que qualquer pessoa que tivesse ajudado o Epstein, suas recrutadoras, seus pilotos, funcionários e talvez seus clientes poderosos, estavam automaticamente livres de qualquer processo federal. Foi uma saída livre da prisão para toda a rede criminosa que ele construiu. O governo americano, na prática, legalizou o passado de todos os envolvidos. A pergunta que ficou na cabeça de todos que leram sobre o caso, e deve estar na sua, inclusive, foi: por quê?
Por que um promotor federal arriscaria sua carreira para proteger um pervertido, um criminoso desse calibre? Anos depois, quando foi questionado durante a sua transição para o governo Trump, Acosta teria dito aos colegas que lhe disseram que Epstein pertencia à inteligência e que o assunto estava acima do seu nível salarial. Pertencia à inteligência. Essa frase é a chave. A gente não está dizendo que o Epstein era um espião oficial da CIA ou Mossad com crachá e arma, tipo um 007. Mas no mundo da espionagem existe uma categoria chamada ativo, alguém útil que tem acesso a pessoas e lugares que os espiões oficiais não têm. E qual a moeda mais valiosa na geopolítica? Informação. E qual a informação mais poderosa? Aquela que pode destruir reputações. Os russos têm até uma palavra para isso, o kompromat, material comprometedor usado para chantagem. As mansões de Epstein eram famosas por ter sistemas de vigilância em todos os cantos, câmeras escondidas, microfones. Se você é um político, um cientista renomado ou um príncipe e é filmado em uma situação comprometedora com uma menor de idade na casa de Epstein, você pertence a ele. E por extensão, você pertence a quem protege o Epstein. Isso explicaria a proteção e o porquê ele se sentia tão intocável. Ele não estava apenas comprando o silêncio das vítimas com o dinheiro, ele estava garantindo a sua própria segurança com os segredos dos homens mais poderosos do mundo. Se ele caísse, levaria muita gente, e muita gente importante junto. O acordo de 2008 foi o sistema protegendo a si mesmo. Essa é a prova definitiva de que vivemos sob dois sistemas legais diferentes. Existe a lei para você, que se for pego roubando uma loja ou com drogas no bolso, vai preso e perde o emprego. E existe a lei para o clube do Epstein, onde estupro em série de menores é resolvido com uma assinatura em um papel e algumas doações para caridade. Por 10 anos esse acordo funcionou. Epstein voltou para a sociedade, continuou a dar festas, a ver seus amigos famosos e a achar que ele tinha vencido o jogo. Ele tinha o dinheiro, os segredos e a proteção do governo. O que mais que ele precisava, né? Mas ele cometeu outro erro fatal e dessa vez foi fatal mesmo, né? Ele subestimou a mudança dos tempos. Em julho de 2019, Jeffrey Epstein pousou seu jato particular no aeroporto de Teterboro, em Nova Jersey, vindo de Paris, e foi recebido pelo FBI. Dessa vez não teve acordo secreto. Na mansão de Manhattan, os federais encontraram o cofre com diamantes, pilhas de dinheiro vivo e um passaporte estrangeiro falso com a foto de Epstein e um nome diferente, listando residência na Arábia Saudita. Ele estava pronto para fugir, tinha até um plano de fuga, mas a arrogância dele foi maior que a cautela. A prisão de Epstein foi um terremoto. De repente, todos aqueles amigos poderosos, os ex-presidentes, os príncipes, os CEOs, começaram a apagar fotos, emitir notas de esclarecimento e dizer que, nossa, eu mal conheço esse rapaz, hein? Então aconteceu o evento que transformou um drama criminal em uma lenda sombria. Na noite de 10 de agosto de 2019, na prisão federal de segurança máxima em Manhattan, Jeffrey Epstein foi encontrado morto na sua cela. A versão oficial é suicídio por enforcamento, e tecnicamente pode ter sido, mas as circunstâncias ao redor dessa morte são tão absurdas que desafiam essa versão. Vamos pensar juntos aqui antes que você me chame de teórico da conspiração. O prisioneiro mais valioso do mundo, o homem que guardava os segredos mais destrutivos da elite global, foi deixado sozinho em uma cela, apesar de ter sido colocado em vigilância de suicídio dias antes. Os 2 guardas responsáveis por vigiá-lo adormeceram e falsificaram os registros. E como no roteiro de Hollywood, as câmeras de segurança que apontavam para a cela dele tinham uma falha técnica naquela noite específica, bem naquele momento em que ele se suicidou. Não precisa entrar em teoria da conspiração sobre quem apertou o nó. O fato é que a morte dele foi a coisa mais conveniente que poderia ter acontecido para muita gente poderosa. Com Epstein morto, não tinha julgamento onde ele pudesse apontar o dedo e dizer aquele governador estava lá, aquele cientista estava lá, aquele ator estava lá. A ação penal contra ele foi extinta e o silêncio venceu. Claro, a gente ainda tem um tipo de esperança em uma justiça tardia, já que a Ghislaine Maxwell, a herdeira que ajudou a construir tudo isso, foi presa e condenada a 20 anos de prisão.
Mas parece que ela foi a única que ficou, né? Porque o Príncipe Andrew, que a gente falou agora, pelo menos até a gravação desse vídeo, ele pagou um acordo milionário para evitar ir a julgamento civil sem admitir culpa. Os bancos gigantescos como o Deutsche Bank e o JP Morgan, que movimentaram milhões de dólares suspeitos para Epstein por anos, ignorando dezenas de alertas de lavagem de dinheiro e tráfico humano, pagaram multas pesadas. Mas para um banco que lucra bilhões, uma multa de 200 milhões é só o custo de fazer negócios com essa gente. Aliás, o ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor, sim, porque ele perdeu o título de Sua Alteza Real e de príncipe no ano passado. Então, vocês lembram dele? Ele foi preso na sua residência em Sandringham, justamente no dia do seu aniversário de 66 anos. Baita presente, né? Mas a razão da prisão não foi o que todo mundo suspeitava. A polícia de Thames Valley não o levou por causa das alegações antigas de abuso sexual, aquelas que ele tentou enterrar com um acordo financeiro milionário em 2022. O buraco é mais embaixo. A nova leva de documentos liberados pelo Departamento de Justiça americano revelou que a relação dele com Epstein não era apenas social, era também comercial e possivelmente de traição. Os arquivos indicam que, durante anos, enquanto Andrew atuava como enviado especial do Reino Unido para o comércio, ele usava a sua posição privilegiada para contrabandear informações confidenciais e relatórios secretos do governo britânico diretamente para as mãos de Jeffrey Epstein. Agora pensa um pouco na gravidade disso. Um representante da coroa britânica agindo como um informante privado para um criminoso sexual condenado. A acusação oficial é de má conduta em cargo público, crime gravíssimo que no Reino Unido pode levar à prisão perpétua. O próprio irmão dele, aliás, o rei Charles III, já lavou as mãos e disse que a lei deve seguir seu curso. Isso é o sistema finalmente devorando um dos seus próprios filhos para tentar sobreviver. Andrew achou que a linhagem real o protegeria para sempre, mas os e-mails que ele trocou com Epstein provam que, no fim, ele era apenas mais um funcionário na folha de pagamento do esquema. Mas você achou que ele ia mofar na cadeia e comer quentinha? Calma lá, viu? Lembra que a gente falou que existem dois sistemas legais diferentes? Apenas 12 horas depois de ser detido, ele já estava solto. Pode parecer pouco tempo, mas historicamente falando, isso é um evento colossal. O ex-príncipe Andrew foi o primeiro membro da família real britânica a ser preso em mais de 400 anos. O último foi o rei Charles I, no século XVII. E o detalhe maravilhoso é que Charles I só foi preso porque ele perdeu a Guerra Civil Inglesa. O Andrew conseguiu esse feito histórico apenas por tentar encobrir os seus rastros com um criminoso sexual. Jeffrey Epstein pode estar morto, mas o fantasma dele continua bem vivo. A história dele não é só sobre sexo, mas é sobre poder e como o poder cria uma realidade paralela onde as leis morais e civis são opcionais. Ele provou que se você tiver influência suficiente, pode comprar uma ilha e transformá-la em um feudo com escravas sexuais, onde você é o rei e os corpos das pessoas comuns são propriedade sua. Quando a gente olha para trás, para toda essa saga sórdida, o que a gente vê não é só um criminoso doente. Jeffrey Epstein é o reflexo de um sistema que valoriza o lucro acima da ética, a conexão acima da competência e o segredo acima da verdade. Ele não corrompeu o sistema, ele foi o produto final perfeito e monstruoso do sistema que já estava corrompido, podre e vendido muito antes dele surgir. As vítimas de Epstein, centenas delas, muitas agora as mulheres adultas, carregam traumas profundos. Foram traídas repetidamente pela polícia, pelos promotores, pela mídia que demorou a investigar e pela sociedade, que preferiu admirar o jato particular a perguntar quem estava dentro dele. O caso Epstein será um daqueles que sempre terá perguntas que dificilmente serão respondidas. Se ele foi realmente um agente duplo ou triplo, as provas disso certamente já foram eliminadas. Quanto aos nomes, bom, um homem que circulava tanto vai ter tido contato com muita gente e dificilmente a gente vai saber exatamente qual a profundidade desse envolvimento para além do que a gente já sabe. Talvez um ou outro que seja mais específico. Isso sem contar os sensacionalismos, né? Canibalismo, sacrifícios rituais, entre outras doideiras, que, olha, podem até ter ocorrido, tá? Eu não duvido não. Mas com a quantidade de narrativas e contranarrativas, fica quase impossível que a gente verifique como algo que a gente pode cravar e ter certeza que acontecia o mesmo, e muito menos quem participava. Ainda assim,
não há dúvidas que o mal habitava naquele grupo de pessoas, né? A lição final que a gente tira do caso Epstein é amarga. Os monstros não vivem embaixo da cama ou em becos escuros. Às vezes, eles vivem nos endereços mais caros de Nova York. Às vezes, eles doam milhões para caridade. Às vezes, eles jantam com presidentes. Os cacos do espelho que Epstein levantou contra a sociedade ainda estão no chão, cortando quem pisa neles. E até que a gente tenha coragem de limpar essa sujeira, refletir sobre a morte da moralidade entre nós e responsabilizar quem permitiu que isso acontecesse, o próximo Epstein já está sendo criado em algum escritório de luxo nesse exato momento.